Bom, meu nome é André Fernão, sou professor da Faculdade de Engenharia Civil e Urbanismo da Unicamp. E atuo no Departamento de Recursos Hídricos justamente nessa área de planejamento da paisagem, gestão do território, projeto territorial, essa linha que a gente trabalha pensando no planejamento da bacia hidrográfica. E aí eu vou trazer alguns dos princípios utilizados contemporaneamente para a gestão sustentável da cidade e do território. Bom, rapidamente, as ideias todas elas estão colocadas de maneira integrada no planejamento territorial, mas os princípios eu vou colocar aqui já de cara para a gente poder falar um pouquinho deles. Eu falo da conservação urbana, da ideia de ecologia e sustentabilidade, o desenho universal e a mobilidade urbana, as teorias não lineares, urbanidade, paisagens culturais, identidade cultural e habitabilidade. Vou falar um pouquinho de cada um desses princípios. Como eu falei, para alguns de nós que atuam nessa área, isso não é novidade, mas a ideia, a novidade está em trabalhar com esses princípios de maneira integrada para a gestão do território. Bom, falando um pouquinho da questão da conservação urbana, rapidamente a ideia de trabalhar com eficiência administrativa, justiça social, participação popular, né? A ideia de que áreas históricas do centro começam já da década de 80 a serem vistas como uma oportunidade de revitalização ou reabilitação, né, da cidade, a partir de áreas decadentes do centro. Isso também está dentro da ideia de conservação urbana integrada. A gente procurar trabalhar com valorização econômica de áreas degradadas, independentemente da iniquidade social resultante. A gente viu isso em várias cidades do Brasil, começou a ser questionado também já desde o final do século passado, principalmente com a ECO 92, em que ela retomara essa consciência do que a gente entende por conservação urbana integrada, associando questões, né, de conservação urbana, ambiental e social. Falar um pouquinho daí dos princípios de ecologia e sustentabilidade. O princípio de sustentabilidade é capaz de instrumentalizar a ecologia, né, na constituição da sociedade contemporânea. Os recursos naturais, renováveis e não renováveis, são essenciais à existência da vida nas cidades. Então, a gente trabalha com a ideia, na nossa pesquisa, de conversão dos elementos de patrimônio com elementos de recursos. A ideia de patrimônio como um conjunto de elementos que tem valor, se eles têm valor para alguém, no nosso caso, para quem? Para a sociedade. A sociedade que vive a cidade. Esses elementos, no fundo, uma ideia estrito sensu do patrimônio cultural apenas. Eu falo do patrimônio no sentido geral. A gente trabalha com a ideia de converter esses elementos de patrimônio ambiental, patrimônio hídrico, energético, ambiental, como recursos para o desenvolvimento da cidade, dentro do princípio de sustentabilidade e ecologia. Bom, voltando lá para o nosso mapinha, a ideia de mobilidade urbana e desenho universal. Isso está na boca do povo, particularmente desde junho, quando no Brasil a gente pôde observar as movimentações que ocorreram nas ruas de todo o Brasil, começando pelo questionamento do grande problema que vivemos na nossa sociedade de norte a sul do país, que é a questão da mobilidade urbana. Então, o princípio favorece a dinâmica do desenvolvimento urbano e regional na sintonia com a gestão do patrimônio e dos recursos, aqueles que eu mencionei, os recursos ambientais, hídricos, energéticos, culturais, enfim, os recursos, os valores do território, né? Então, quando a gente pensa na mobilidade urbana sustentável, temos que pensar na acessibilidade também. Já está implementando logo a questão do desenho universal. Adequação de todos os espaços públicos, todos eles, de acordo com os princípios estipulados pela temática do desenho universal. Então, a ideia seria compatibilizar e articular o sistema de transporte urbano e regional, pensando nos equipamentos intermodais. Isso aí está na boca dos técnicos da área de
de planejamento, e isso aí, se não estivesse na boca deles, está na boca do povo desse junho, estourando nas ruas, assim, um grande problema que veio à tona. Bom, avançando um pouco mais, o princípio de urbanidade. O princípio de urbanidade, em latim, a palavra urbanitate quer dizer qualidade de urbano, civilidade, cortesia, afabilidade. Nem sempre a gente pode dizer que nossas cidades têm o princípio de urbanidade, claro, né? Porque se a gente for levar ao pé da letra, mas a ideia de qualificar a dinâmica urbana do ponto de vista social, valorizar as experiências de diversas áreas que são capazes de incitar e promover a presença do outro, né? Atua no elemento pertinente de aproximação das espacialidades visíveis e invisíveis da vida nas grandes cidades, fator de convívio social, casual e espontâneo. Confere à dinâmica urbana a qualidade de urbanidade, maior ou menor. Depende de atributos do desenho proposto, tanto na escala urbana como pontual, como na escala do edifício. Trabalhar as dimensões entre os espaços, conexões entre eles, aberturas ou fechamentos. A cidade não é só construção, é também a não construção, é o espaço livre, né? Então a gente trabalha com essas ideias, no princípio de urbanidade. Princípio de identidade cultural e habitabilidade. No urbanismo contemporâneo, a meta a ser alcançada no âmbito social das comunidades é atingir a identidade cultural. Campinas é Campinas por quê? O que faz de Campinas ser Campinas? Qual é a impressão digital da cidade? O que é dela que ninguém tira? Né? E assim acontece com os bairros dentro da cidade. Então a busca da identidade cultural é muito importante quando a gente trabalha com esse princípio. Elementos materiais e imateriais compõem o ambiente, tanto o ambiente cultural como o natural, conferindo sentido de identidade ao território cultural. A habitabilidade então seria a forma como um grupo humano se relaciona com o seu entorno, na produção de espaços úteis para o desenvolvimento sustentável. Implica na ideia de que as formas de organização do espaço são resultados de um processo histórico em que o espaço habitável, arquitetônico e urbano é o lugar em que se consumam as atividades humanas, integrando o modo de vida de uma sociedade. Voltando aqui um pouquinho mais, as teorias não lineares. Todos esses princípios, trabalhar com eles de maneira integrada, não é simples. A gente utiliza em nossas pesquisas 3 bases que a gente chama de, em grosso modo, das teorias não lineares. Trabalhamos com o pensamento complexo ou a complexidade. Trabalhamos com a ideia de transdisciplinaridade, ou seja, o conhecimento não está restrito a uma única área do conhecimento. E a ideia do pensamento sistêmico. Então, o pensamento complexo ele reconhece as incertezas e as incompletudes do conhecimento. Ele abrange o conhecimento analítico evolucionista com o sistêmico globalizante. E aí nós temos um pensamento complexo. As soluções não são simples. Em geral, a humanidade pensa que sabe mais do que ela realmente sabe. Então, quando trabalhamos com pensamento complexo, pensamos numa ordem organizacional que pode nascer a partir de um processo que conduz à desordem. A ordem e a desordem crescem um e outro no seio de um contexto complexo. Os processos são analisados por intermédio de relações interdisciplinares em que tudo influencia tudo. Um depende do outro para existir. A própria evolução da humanidade pode ser vista como um processo de avanços contínuos de ordem técnica, social, moral, os quais modificam a relação entre as forças produtivas, causando, por sua vez, mudanças nas relações sociais até então vigentes em determinada porção do espaço. Dentro do pensamento complexo, a gente trabalha ainda nos princípios de complexidade, com 3 outros princípios que compõem esse maior. A ideia do diálogo, para o qual a dualidade está no centro da unidade, ou seja, 2 aspectos associados são ao mesmo tempo complementares e antagônicos. A recursão organizacional, ou seja, produtores e produtos são ao mesmo tempo causa e efeito do processo produtivo. E o princípio hologramático, a ideia de que a parte está no todo e o todo está na parte. Ou seja, não dá para trabalhar soluções com pensamento linear, pontuais na cidade. A cidade requer pensamento complexo. Você não soluciona o problema de uma cidade mexendo apenas em uma dimensão ou um ponto específico da questão.
E finalmente a ideia das paisagens culturais, estamos trabalhando bastante com esse conceito. O espaço construído a partir das relações materiais e imateriais, resultantes da interação entre o homem e o meio. Voltando para cá, a paisagem, então, ela está intimamente relacionada com a cultura, trazendo objetos, eventos, personagens, as coisas do lugar, aquilo que dá identidade ao lugar, relacionando com a herança cultural. Os aspectos materiais e imateriais, né, compõem a paisagem cultural. A gente trabalha com as relações entre os elementos. A dimensão da paisagem é a dimensão da percepção, né, do que nos chega aos sentidos. A paisagem não é só os objetos que compõem tanto os artefatos construídos pelo homem como os naturais. Paisagem é cheiro, é cor, é cultura, é memória, tudo isso. O conceito de paisagem cultural vem adquirindo uma crescente importância quando se trata de promover meios de valorização do território, a partir de sua ordenação e uso racional, convertendo-se em importante fator de desenvolvimento de uma região. Trabalhamos com isso da seguinte maneira: nós estudamos os processos culturais de uma determinada região em coevolução com os processos produtivos, palpáveis, que geram a produção do espaço. Essa coevolução, a gente tenta enxergar o reflexo dela sobre o espaço, enxergando a conformação do espaço de produção. Então, a coevolução dos processos produtivos e dos processos culturais nos dá o que a gente chama de espaço da paisagem cultural. Então, a paisagem seria então um testemunho de uma certa maneira de ver o espaço de quem? Daquelas pessoas que decidiram habitar, visitar, traçar caminhos, se divertir, enfim, usufruir do espaço. Nós temos sempre um recorte do espaço, no tempo e o foco de alguém que olha. A ideia de que a paisagem cultural, ela não é uma abstração objetiva, ela sempre é subjetiva. Cada um enxerga a sua cidade à sua maneira, da sua maneira. Aqui tem uma linha do tempo, não vou me prolongar nisso porque já não é o caso. Só quero dizer que desde a primeira vez que se usou esse termo no meio acadêmico foi em 1925, um geógrafo chamado Carl Sauer, embora alemão, ele estava radicado nos Estados Unidos e usou esse termo paisagem cultural. Desde então, vem sendo usado em várias áreas do conhecimento. A Unesco começa a trabalhar com regiões, né, não mais com objetos para tombamento, a partir do final do século XX, já na virada do século XXI, para vocês verem como é recente esse tipo de enfoque. Pessoal, teríamos muito mais coisas para dizer sobre isso, me coloco à disposição de vocês, estamos aqui na Unicamp de braços abertos para quem tiver interesse em continuar discutindo isso. Agradeço imensamente a atenção de todos e vou parar por aqui. Muito obrigado.